É só aparência, nós só estamos tratando de aparência, porque não há consistência. Você ocupa, mas você tem que se retirar. E, portanto, os problemas não são enfrentados, eles são adiados. Se trata de aparência, sem dúvida nenhuma. Se trata, basicamente, de Jornal Nacional. A operação militar é um problema editorial. Luiz Eduardo Soares, antropólogo, foi secretário nacional de segurança no governo Lula, é um dos coautores do famoso Elite da Tropa, um dos maiores especialistas em segurança pública no Brasil. Então, eu vou passar aqui. Luiz Eduardo Soares, boa tarde. Boa tarde, um prazer grande estar falando com vocês e com os espectadores. Professor, qual é o significado mais geral dessa medida anunciada agora pelo Temer? Em primeiro lugar, Leonora, se você me permite um pequeno reparo ao que você disse, em 1994, no segundo semestre, houve uma intervenção análoga. Pode ser que, do ponto de vista formal, tenha havido algum detalhe distintivo, mas basicamente se tratou do mesmo. Nós estávamos no final do governo Brizola, o governador em exercício era o Dr. Nilo Batista. Brizola tinha saído do governo para assumir a candidatura à presidência da República e o presidente Itamar Franco, por solicitação do então presidente eleito, a partir de outubro, Fernando Henrique Cardoso, operou essa intervenção, cujos resultados foram desastrosos. Nós, portanto, temos experiência já pregressa que confirma as nossas piores expectativas. Houve também no Rio, ao longo desse período, várias intervenções de militares, GLOs, etc., cujos resultados também foram negativos. Por exemplo, a última grande intervenção se deu no Complexo Favelas da Maré durante um ano, gastaram-se 600 milhões de reais e o resultado foi nulo, porque assim que as tropas se retiraram, os problemas ressurgiram, até com intensidade redobrada. Ao longo daquele período, houve alguns atropelos a direitos, etc., e os problemas começaram a se avolumar. O que nós vamos ver agora, me parece, é claro que no início, uma redução dos sintomas, o que não significa que nós estejamos enfrentando os problemas. Provavelmente, essa redução dos sintomas vai ser magnificada, amplificada pela grande mídia, e a impressão geral será, no primeiro momento, de algum alívio. Mas é muito importante que nós tenhamos a consciência de que não podemos continuar assim, nessa trilha, por várias razões. As próprias Forças Armadas não gostam desse tipo de responsabilidade, porque não lhes compete a segurança pública, não estão preparados para isso, e esse pode ser um prenúncio para a degradação institucional, como aconteceu no México. Quando as Forças Armadas se aproximam da segurança pública, o soldado na ponta se torna vulnerável aos mesmos procedimentos que conduzem à corrupção, as condições às quais estão submetidos também os policiais militares no dia a dia do Rio de Janeiro. É muito perigoso os policiais na ponta armados. Agora, com uma situação legal ainda mais preocupante, porque o presidente Temer assinou um decreto, eu creio que um projeto de lei que já foi, inclusive, aprovado no Congresso, que transfere para o Tribunal Militar, só para concluir, transfere para a Justiça Militar os casos que corram durante o período da vigência das garantias de lei e ordem, das GLOs. E, portanto, isso é ainda mais grave. Mais uma vez, só para concluir, nós deixamos de enfrentar os grandes problemas, os problemas estruturais, e tratamos da crise no momento de emergência, de urgência, quando o paciente está na CTI. E nós não enfrentamos os grandes debates, as grandes questões.
o modelo policial que é arcaico e que acaba sendo um fator de aprofundamento de desigualdade, criminalização da pobreza, desrespeito aos direitos humanos e ineficiência absoluta e desrespeito aos profissionais de polícia. A discussão sobre lei de drogas, que é absolutamente irracional, disfuncional e que tem levado à explosão da população penitenciária, que já chega a 700 mil, sendo a terceira maior do mundo e aquela que mais velozmente cresce desde 2002. Nós não enfrentamos as questões sociais, as grandes desigualdades e, sobretudo, as relações entre Estado e sociedade, Estado e comunidade nas favelas e periferias. O Estado continua sendo um interventor brutal, violento, que é parte do problema. Todas essas questões, o acesso dos jovens à escola secundária, a sua presença, os investimentos sociais preventivos, nada disso está sendo de fato enfrentado e nós corremos atrás do leite derramado para apagar os incêndios de uma maneira muito perigosa, adotando essa intervenção. Agora, só para a gente entender melhor, quer dizer, o que estava sendo dito era que essa intervenção era diferente das que ocorreram anteriormente no Rio. Não especificamente foi falado dessa no governo Brizola, mas que seria uma interferência muito mais profunda. Falamos com pessoas que disseram que era inédita essa intervenção. E há um conjunto de fatores aí que cercam esse acontecimento. Tem muita gente ligando a votação da Previdência, a perda de popularidade do governo Temer. Ele teria interesse em reafirmar uma posição mais forte. Tem gente ligando isso até ao desfile de carnaval, que ridicularizou o Temer, chamando de vampirão, a faixa na Rocinha. Essa intervenção tem um caráter diferente das outras? Eu acho que cada momento tem a sua peculiaridade e, sem dúvida, essa intervenção tem sentidos muito próprios. Então, número um, há um deslocamento político importante daquilo que a gente pode chamar de bolsonarismo, né? Da adesão a Bolsonaro e a seu ideário selvagem, digamos assim. Há um deslocamento e se ocupa esse espaço. Há uma ocupação política muito forte desse espaço conservador até o centro. Eu diria que do centro à direita, essa intervenção cobre, porque ela interpela esse eleitorado e oferece a esse eleitorado uma liderança, uma orientação, um discurso, um vocabulário. Daí pode emergir uma candidatura forte, que até hoje inexistente, no estado do Rio de Janeiro para o governo. E talvez não apenas. E nós aí podemos não ter um capitão, mas um general, ou um similar de um general, né? Eu acho que essas associações com a Tuiuti, com a degradação política do governo, com o seu enfraquecimento, todas essas associações são mais do que pertinentes, porque é óbvio que essa é uma análise política. O governo federal não está preocupado em resolver esse problema. Se estivesse preocupado em resolver, convocaria a sociedade, o Congresso, para discutir as mudanças profundas, estruturais e institucionais da segurança e deslocaria recursos, ao invés de pagar a dívida aos rentistas, pagar juros aos rentistas, deslocaria bilhões de reais para as periferias, favelas, com intervenções aí sim propositivas, construtivas e com a participação da comunidade, redução de desigualdades, acesso à cultura, etc. Essa seria uma intervenção com consistência, com densidade voltada para o longo prazo, não é? Mas agora uma intervenção desse tipo em ano eleitoral, reativa, voluntarista, porque por mais que se diga que há plano, nós nunca o conhecemos, não é? E dificilmente haverá esse plano, porque ele é, de fato, quase impraticável, dado que seria inviável concebê-lo sem respeitar a multidimensionalidade do problema, e uma intervenção militar não dá conta disso. O senhor acredita que, enfim, várias pessoas têm falado ao longo desse dia, de que que ao longo do carnaval, principalmente, foi se preparando um clima para intervenção ou para uma ação federal mais forte que acabou redundando na intervenção. O senhor acredita
preparação de clima, quer dizer, todo o noticiário sobre problemas de segurança no Rio de Janeiro, o próprio governador do Rio dizendo que errou na condução da política de segurança durante o Carnaval? Eu acho que sim, acho que você tem razão, e diria que, inclusive, não apenas durante o Carnaval. Quem acompanha a mídia carioca, os principais veículos, reconhecerá que essa preparação se dá ao longo de meses. Há uma espécie de clamor pela intervenção, o reconhecimento de que o governo do Estado abdicou de suas responsabilidades, perdeu o controle, com a anuência das próprias lideranças. O prefeito, que já não é constitucionalmente o responsável, né, pela segurança pública, mas poderia contribuir fortemente, o prefeito viajou, disse que ia aproveitar a folguinha, etc., no momento mais importante da cidade do Rio de Janeiro, né, por conta do Carnaval, etc. E o governador tem reconhecido que ele tem sido incapaz de enfrentar o problema. O secretário desapareceu, não se pronuncia. Isso chegou às raias do absurdo quando o governador, diante das cobranças diversas, inclusive do governo federal, sobre o tal plano e a posição do governo estadual a respeito do plano, disse que não teve tempo de ler o plano. Chega a um nível de escárnio, né? De degradação ética, política, etc. De modo que havia essa preparação, e eu acho que provavelmente para o próprio governador terá sido positivo, né, na medida em que ele já tinha jogado, enfim, já tinha renunciado na prática, né, a enfrentar essa área de problemas. Quer dizer, o senhor está nos dizendo que essa intervenção ela vai ser infrutífera, ela vai ser contraproducente, ela não vai resultar em solução nenhuma para os problemas de segurança do Rio de Janeiro. Mas para os conservadores pode vir a ser uma solução no sentido estritamente político. Quer dizer, isso fortalece o governo federal, isso oferece possibilidades que se constitua um campo dotado de alguma unidade em torno de um certo discurso para a disputa eleitoral no Rio de Janeiro. Quem vai ser o porta-voz desse movimento que se concretiza, digamos assim, que se manifesta na intervenção? Algum general, algum político que se identifique mais diretamente politicamente com essa intervenção? Houve um deslocamento político. E agora a emergência de um novo ator, um grande ator, que são as Forças Armadas, particularmente o Exército, particularmente o general responsável pela intervenção. E se algum político se aproximar e puder herdar o capital político que aí se forjará, provavelmente concorrerá com chances às eleições estaduais. E isso pode ser trampolim para projetos nacionais também. Algum tipo de articulação aí se poderia dar. Com isso eu estou dizendo que acho que os sintomas podem ser controlados com o apoio da mídia, né? Silenciados os problemas maiores até as eleições. Então nós teríamos a impressão de que se está enfrentando o problema com algum êxito, quando nós sabemos que mesmo que os sintomas se reduzam, assim que as Forças Armadas se retirem, nós teríamos o problema de novo e possivelmente, inclusive, intensificado, como já ocorreu em 94. Você falou de que as Forças Armadas não estavam preparadas para fazer esse enfrentamento ao crime. Você poderia explicar um pouco mais essa questão e também acrescentar um pouco a respeito do que o senhor falou anteriormente, dos riscos para as Forças Armadas desse contato imediato com o crime? Sim, nós tivemos até final de 2016, de 2003 a 2016, 12.243 mortes provocadas por ações policiais. As nossas polícias no Rio de Janeiro estão entre as que mais matam no mundo. Não há dados precisos, essas comparações são sempre problemáticas, mas pelos indicadores nós podemos ousar um enunciado assim tão forte. Ela é a que mais mata, uma das que mais mata e das que mais morre também. Esses são os dados que nós encontramos das polícias, que não têm sido capazes de enfrentar, respeitando a legalidade, os problemas que ocorrem nas comunidades periféricas que estão associados ao tráfico de armas e drogas. Por outro lado,
nós sabemos que, segundo as próprias lideranças militares, as Forças Armadas, os seus soldados não foram treinados, não estão preparados para atuar na segurança pública. São eles mesmos que reconhecem, eles mesmos que dizem. Por isso, eles procuram afastar-se das tarefas da segurança pública. O que significa? Que um policial, um menino, um rapaz que vai fazer serviço militar está sendo treinado para a guerra, para a eventualidade de uma defesa da soberania nacional territorial num confronto bélico. Ele está aprendendo a atirar. Ele não tem nenhuma noção do que seja abordar um cidadão, do que seja atuar preventivamente. Ele sabe manusear a arma e atirar com armas de guerra. Isso já acontece com a Polícia Militar, mas vai provavelmente se ampliar o risco de que isso aconteça ainda com mais intensidade. Eles estão preparados para a guerra, vão, portanto, tender a reforçar a ideia de que os suspeitos são inimigos, de que o território a ser ocupado é o território inimigo, de que a comunidade é cúmplice do inimigo e que isso provocando mais letalidade, mais mortes entre os suspeitos e também mais mortes indiretas, as tais balas perdidas, etc., que vão ser vistas como acidentes de percurso. Os secretários de segurança, muitos deles, infelizmente, dizem algumas barbaridades como é preciso quebrar ovos para fazer os omeletes. Para chegar a algum resultado, você paga algum preço. Eu costumo dizer, desde que os ovos quebrados não sejam seus filhos, sejam os filhos das famílias que moram nas comunidades, nas periferias, etc. Nós estamos, portanto, diante da iminência de uma intensificação da violência nos confrontos, com resultados ainda mais drásticos. E pior, enquanto no caso da violência letal da Polícia Militar e até de unidades militarizadas da Polícia Civil estarem sob a regência, a supervisão das corregedorias e do Ministério Público, pelo menos tecnicamente, ainda que não haja, de fato, a aplicação do Ministério Público no exercício dessa sua função constitucional, infelizmente, e ainda que a Justiça abençoe essa cumplicidade e cruze os braços, mas, de qualquer forma, do ponto de vista institucional, pode-se cobrar, porque há um conjunto de mecanismos de controle. Mas quando estão agindo, quando estão em ação os militares das Forças Armadas, agora com a nova legislação, seus eventuais desvios, transgressões ou as mortes que resultem de confrontos estarão sob a regência, a supervisão, a avaliação da Justiça Militar, não mais do Ministério Público ou das corregedorias. E a Justiça Militar tenderá a reagir de uma forma muito mais tolerante ainda com a violência, porque definirá o confronto como um confronto bélico, no qual as mortes são, como que, entre aspas, naturais. Nós teríamos, portanto, a tendência que se legitimem procedimentos que antes já existiam e que agora podem assumir escala amplificada e que antes eram, pelo menos, criticados do ponto de vista da legalidade. Agora haverá uma espécie de legalização da brutalidade do Estado. Isso também vai ser levado aos presídios, quer dizer, a intervenção militar, ela também é uma intervenção no controle dos presídios. Que reflexo o senhor acha que pode ter nesse meio, já que muito se fala que o sistema prisional brasileiro é absolutamente errado, ele caminha no sentido de ampliação do crime, de frutificação do crime. Como é que essa intervenção pode se refletir na política dos presídios? Em primeiro lugar, segundo as próprias autoridades da segurança, as lideranças do crime assim dito organizado no Rio de Janeiro estão em presídios federais, portanto já são alvo de políticas e controles federais, estão no Rio de Janeiro. Mas quanto à atuação nos presídios do Rio, eu também não creio que nós possamos ser otimistas, porque uma coisa é enfrentar o desafio das prisões em nome da LEP, da execução da lei, do cumprimento da lei de execuções penais,
que é uma lei problemática, mas cujo cumprimento, cujo respeito implicaria uma revolução virtuosa, positiva no universo prisional. O universo prisional não está regido, na prática, pela LEP. Há um conjunto de ilegalidades, etc. Então, se a LEP pudesse ser implementada, nós teríamos um avanço. Mas a discussão fundamental é a do inchaço do sistema, da política de encarceramento, dessa voracidade, desse ímpeto, desse ímpeto de encarceramento. Nós temos, como eu dizia, a população carcerária prisional que mais cresce no mundo desde 2002. E já é a terceira em número, né? Números absolutos, mais de 700 mil presos. Qual é o subgrupo, particularmente, inclusive no Rio de Janeiro, segundo os dados disponíveis, qual é o subgrupo que mais cresce nesse universo em expansão? É o subgrupo formado por aqueles que estão detidos, estão presos e condenados por transgressões ligadas à lei de drogas, transgressões das leis relativas às substâncias ilícitas. E quais são esses presos? Eles são, sobretudo, segundo os dados disponíveis, com toda a sua precariedade, mas eles são jovens de baixa escolaridade, em geral negros, são pobres, foram presos sem arma, sem que estivessem armados, sem que agissem com violência e sem que, aparentemente, tivessem vínculos orgânicos com o crime organizado. Ou seja, eles eram os chamados aviõezinhos, eles eram os varejistas da droga, aqueles que fazem, entre aspas, um ganho diário com a venda e negociação da droga. Esses têm ficado encarcerados por 5 anos. Quando são condenados a 5 anos de regime fechado, eles precisam sobreviver no presídio. E essa sobrevivência é garantida pela participação numa facção criminosa, que é a facção que protege, que garante a sobrevivência e garante o respeito à sua integridade. Isso gera lealdade subsequente. Quer dizer, quando essas pessoas retornam à sociedade, querendo ou não, tendem a cumprir algumas obrigações, tendem a manter alguns vínculos. E isso tende a amplificar o poder das facções criminosas e amplificar e intensificar a própria violência. Quer dizer, na medida em que nós encarceramos mais e mais, e dessa forma brutal, absurda, preconceituosa, que criminaliza a pobreza e aprofunda o racismo, porque são esses pequenos varejistas que estão enchendo as penitenciárias, nós estamos contratando violência futura. As grandes questões estão aí. Nós temos um modelo policial que proíbe a polícia mais numerosa e que está na rua 24 horas, que é a Polícia Militar, de investigar. O nosso artigo 144 da Constituição, que define o modelo policial, atribui à Polícia Civil um papel exclusivo, a exclusividade do papel investigativo, da função investigativa. E a Polícia Militar só pode cumprir o papel complementar, que é de trabalho ostensivo, chamado ostensivo preventivo uniformizado. Essa polícia que está na rua 24 horas em todo o país, sendo proibida de investigar, mas instada a produzir e entendendo produção como prisão, basicamente, ela prende em flagrante, que é o único recurso que está disponível. Quais são os crimes passíveis de prisão em flagrante? Alguns. Então, além do crivo seletivo de classe, território e cor, nós temos a adição de mais um crivo seletivo, mais restritivo ainda, que é o do flagrante. Esses crimes passíveis de serem identificados como em flagrante delito constituem a cesta básica, o repertório sobre o qual a Polícia Militar investe suas energias. Qual é a grande ferramenta para essa operacionalização? O grande instrumento é a lei de drogas. Portanto, e são aqueles que estão no campo visível, no campo mais tangível dessas operações em flagrante, né? São os varejistas. Esses é que têm sido apanhados na rede que a Polícia Militar lança para produzir, para responder ao clamor da sociedade por produção. Entendemos produção não como redução dos problemas, redução da violência e da insegurança, mas como elevação do número de presos. Então, enquanto nós tivermos esse modelo policial, esse tipo de pressão sobre a Polícia Militar, esse tipo de entendimento da produção e essa lei de drogas, nós vamos ter esse resultado. Ao invés de nós estarmos discutindo, portanto, o modelo policial, o artigo 144 da Constituição, a arquitetura institucional da segurança pública e a lei de drogas,
nós estamos intervindo militarmente no Rio de Janeiro. Todas as grandes questões continuam, agora vão se tornar menos visíveis durante um momento, mas vão se intensificar provavelmente. Vão se intensificar? Vão tender a se intensificar, porque quando você reprime superficialmente, sem dar qualquer escoamento a essas energias todas, você promove uma rearticulação e quando há retirada, que é inexorável, que mais cedo ou mais tarde haja essa retirada, o Exército não vai ficar eternamente no Rio de Janeiro, nós temos o que aconteceu na Maré, um retorno intensificado. O que acontece é que essas articulações todas reagem de forma inteligente às circunstâncias. Então, são facções que vão operar, elas continuam operando enquanto elas puderem recrutar. E elas recrutam melhor no território mais vulnerável, os grupos sociais mais vulneráveis, são aqueles mais, digamos, suscetíveis a atender positivamente a um clamor qualquer. E são aqueles cuja lealdade foi constituída na experiência prisional. Para enfrentar isso, esvaziar as facções, nós temos que esvaziar, digamos, esse contingente que potencialmente lhe serve, que são os jovens mais vulneráveis, que não encontram saída alternativa, horizonte, e que se revoltam contra as injustiças, as iniquidades, e que, por conta de uma série de fatores, acabam aderindo a essas práticas. Isso se chama grande desigualdade, e a escola secundária esvaziada, a inadimplência e o absenteísmo se expandindo, no ambiente de desemprego e de desencanto com as autoridades, com as instituições, etc., e a falta de controle das armas, que constituem, sim, esse nosso grande problema, nós temos esse resultado. E por isso eu acho que é previsível que nós teremos muitos problemas, um gasto elevadíssimo e nenhuma solução de nenhum dos problemas realmente relevantes e permanentes. Algumas pessoas estão avaliando essa decisão hoje do governo de intervenção como um novo passo, um novo patamar do golpe de 2016. O senhor acredita nessa visão? Acha que isso essa avaliação procede? Eu acho que sim, no sentido de que essas coisas não são intencionais necessariamente. Não há um grande plano urdido, sabe-se lá onde, que prevê cada etapa e que aplica as ações de forma coordenada, etc. Não há possibilidade de que um demiurgo seja assim tão onipotente e onisciente. Mas, na prática, na medida em que nós estamos sob a regência de um governo ilegítimo, de uma realidade basicamente ilegítima, né, em função da maneira como se deu, da forma ilegal e politicamente orientada que se deu o impedimento, né, da presidente Dilma, nós estamos sob a regência desse momento. É esse momento que se estende. E se esse momento agora é capaz de ameaçar a liberdade do Lula e de, inclusive, tentar inviabilizar a sua participação no processo eleitoral, esse mesmo momento que está condicionando e estimulando ações nessa direção, que acabam sendo convergentes, esse ambiente também está presente na intervenção militar, independentemente de que tenha sido programada a intervenção com alguma avaliação mais totalizante, né, desse quadro. Mas nesse ambiente, nesse quadro, isso significa tentar buscar a legitimidade na marra, tentar buscar a legitimidade na força, tentar endossar o discurso bolsonariano sem Bolsonaro. É um bolsonianismo sem Bolsonaro, né? Que é um atendimento grande clamor, mais, digamos, extremado, proto-fascista aqui no Rio de Janeiro, com uma medida que associa o governo federal à capacidade de enfrentamento à criminalidade, etc. E, como eu disse, nós estamos, então, criando espaço no Rio de Janeiro para alguma redução dos sintomas até as eleições, e desse ambiente todo nesse ambiente pode prosperar uma candidatura no Rio de Janeiro que expresse
esse discurso conservador, com alguma moderação, não será extremista como o Bolsonaro, mas que seja capaz de absorver os votos de Bolsonaro e esse tipo de ardor ideológico, apresentando-se como uma candidatura de centro, mas abrindo perspectivas, portanto, para fortalecimento futuro do grupo que provirá desse governo ilegítimo. Por enquanto, há vários candidatos possíveis, mas provavelmente eles encontrarão alianças, coalizões mais adiante. E eu acho que essa operação no Rio é, nesse sentido, uma operação também eleitoral. Mas o senhor falou em eleições aí. Há quem diga que isso pode ser até o prenúncio da não realização de eleições. Olha, eu espero que você esteja errado. Eu não gostaria de nem acreditar nisso. Eu já estou numa idade, eu já passei pela ditadura e agora não teria mais energia para voltar à clandestinidade. Eu espero que não. Eu acho que há ainda uma certa confiança da sociedade, pelo menos no cumprimento do calendário eleitoral. Isso seria uma provocação desmedida, isso inviabilizaria os esforços de legitimação internacional que esse governo tem feito, apesar do descrédito, né? Isso desmascararia a natureza golpista, né, do governo, etc. Eu acho que certamente não irão por aí. E creio que já estão operando essa intervenção na medida em que buscam a prisão do candidato que goza do maior prestígio na população e que está na frente das pesquisas, né? Como é que o senhor está vendo esse quadro eleitoral, então, dessa perspectiva? Quer dizer, esse movimento busca beneficiar um candidato da direita, não necessariamente o Bolsonaro, mas um candidato da direita, no momento em que a candidatura de Lula está com esse ponto de interrogação. Como é que o senhor vê o quadro eleitoral, então? Há um esboço de reação ao governo, o governo está totalmente desmoralizado, tem a aprovação lá embaixo. O senhor vê algum tipo de reação e como é que fica o quadro eleitoral a partir desse movimento no Rio? Olha, eu acho que esse movimento no Rio, a intervenção, esvazia Bolsonaro. E, nesse sentido, abre o espaço para candidaturas que sejam capazes de colher o que Bolsonaro está semeando. Eu vejo, portanto, um potencial muito grande de fortalecimento de uma candidatura do tipo Alckmin. É um candidato que vai passar olimpicamente ao largo da intervenção militar, mas que vai se beneficiar do esvaziamento de Bolsonaro. O Exército, de certa maneira, vai dizer para a população: se vocês querem falar a sério, falem com o general, não com o capitão. E o discurso do Bolsonaro, na medida em que seu clamor é atendido na prática, ainda que de forma moderada, ele perde discurso. E muito mais forte do que ele, que é um aventureiro, né? O nômade que busca se tornar digamos, o ponto de chegada desse sebastianismo de direita. Ao invés desse aventureiro, nós vamos ter agora a solidez, a consistência do poder militar, mostrando como se pode operar, como se pode agir, como se podem resolver, entre aspas, os problemas brasileiros. Uma lição na prática. E isso certamente esvazia Bolsonaro e cria no espaço nacional uma avenida para que essa candidatura de centro conservadora atraia esses votos e se fortaleça. E se apresente, então, como uma solução viável, o que fará com que ela se torne um ponto de gravitação em torno do qual formar-se-ão coalizões de direita, de centro-direita, etc. E isso fortalece bastante o caminho do PSDB, o caminho de Alckmin, etc. Essa é uma possibilidade, né, fazendo a leitura pelos dados disponíveis hoje. Há outras candidaturas, entretanto, que não estão sepultadas, nem mesmo a de Lula está, e a de Ciro Gomes, por exemplo,
que tem sido boicotado por toda a mídia de uma maneira impressionante. Ele é um não nome, um não personagem na grande mídia. O silenciamento eu acho que é sintomático, né? Significa que ele pode representar também uma alternativa crítica. Mas, enfim, com esse quadro aberto, eu não estou dizendo que creia na vitória do Alckmin. Eu não creio na vitória do Alckmin. Eu creio que as forças democráticas, progressistas, serão capazes de oferecer uma candidatura vitoriosa. Ainda acredito nessa hipótese. Mas a candidatura Alckmin me parece fortalecida por essa operação no Rio. Quanto a Lula, qual é a sua previsão? Assim, ele se candidatando, ganha. Ele não se candidatando, não conseguindo se candidatar, ele será capaz de transferir esses apoios para o seu candidato? Como é que o senhor vê? O senhor falou que acredita numa vitória das forças democráticas de esquerda. Como isso poderá ser construído? Olha, se eu soubesse a resposta, eu ficaria muito feliz. Mas acho que qualquer pessoa minimamente realista, que entende a complexidade do quadro, como você, sabe que não há respostas prontas. O processo vai abrir brechas e se construir. Não está inteiramente descartada a candidatura do Lula, não creio que ainda esteja totalmente, que já esteja totalmente descartada. Mas ele não será preso, certamente, vai cair essa medida absurda da prisão em segunda instância, e certamente vai cair no Supremo, o que é muito positivo de qualquer forma, não só para o Lula, né, mas para o sistema de justiça criminal no Brasil, de modo geral. E não sendo preso, ele terá condições, se não for candidato, de agir em benefício de alguma candidatura alternativa. Eu não tenho ideia do poder de transferência de votos, já foi extraordinária, né? No caso da Dilma isso se verificou, mas hoje eu não sei se haveria a possibilidade da mesma transferência, da mesma magnitude, né? Mas, de toda maneira, se muitas vezes a sociedade resolve os problemas que os políticos não conseguem resolver, né? Então, as dificuldades da aliança, das substituições, de repente a sociedade indica um caminho, adere a uma certa alternativa que acabe por se fortalecer. Eu gostaria muito, mas isso já estou falando de devaneios, né? Que o PT não concebesse essa situação como necessariamente um problema exclusivamente seu e não se prendesse a soluções internas e autorreferidas, né? Acho que seria um momento, caso o Lula não possa ser candidato, do PT ter a grandeza de reconhecer que poderia ser muito mais interessante uma candidatura independente que pudesse ser objeto de uma grande coalizão, e isso abriria espaço, inclusive, depois para um reavivamento, refundação partidária e criação de novas alternativas no futuro. Acho muito difícil que a solução, no caso de Lula não participar, provenha do PT com sucesso, do próprio PT com sucesso. Isso tenderia a agudizar um certo corporativismo e afastar a aliança, dificultar o processo. Mas essas questões não se resolvem com a vontade nem com os ideais, né? São situações muito práticas que enfrentam limites que nós temos de respeitar. O senhor mora aí no Rio. A população vai gostar desse tipo de intervenção? A população sentiu que há um descontrole ou foi só um pretexto, como se falou no início aqui? Como é que essa medida vai repercutir na população do Rio de Janeiro? Eu acho que no caso, se fizesse uma pesquisa de opinião, hoje, eu acho que a grande maioria aprovaria. Aqueles que, entretanto, serão vítimas potenciais e reais da intervenção, esses provavelmente revelariam, desde hoje, muita preocupação, muita cautela, e teriam provavelmente uma posição negativa. Essa posição crítica negativa tenderá a se ampliar em função do que vier a ocorrer. Mas eu creio que vai ser muito difícil
reverter a tendência ao apoio, porque se construiu ao longo de muito tempo a sensação do descontrole e o clamor por uma intervenção forte, o clamor por esse sebastianismo redentor, está presente na sociedade fluminense, tem estado presente. E a falta, na medida em que as posições, ou os representantes das posições democráticas e progressistas não têm sido capazes de formular alternativas críveis, convincentes e consistentes, na medida em que nós nos pusemos quase que exclusivamente na posição da denúncia e da crítica, nós não nos dispusemos a competir oferecendo modelos alternativos que pudessem efetivamente se mostrar viáveis. Nós, nesse momento, estamos um pouco desprovidos, né, do discurso e da força que nos teria conferido a adesão a um projeto alternativo. Eu tenho me batido por isso a vida inteira, desde a transição democrática, mas sem sucesso. Infelizmente, nenhum sindicato, nenhuma igreja, nenhuma associação de nenhum tipo profissional ou de moradores, nenhum partido político, nem os mais engajados, mais comprometidos com os valores sociais, com os valores dos direitos humanos, nem eles foram capazes de negociar um acordo em torno de uma proposta real, né? O senador Lindbergh Faria apresentou em 2013 uma proposta de emenda constitucional, a PEC 51, que resumia, depois de uma ampla negociação de anos com vários segmentos, inclusive policiais, resumia um avanço possível, realista, profundo, ao mesmo tempo moderado o suficiente para que pudesse obter razoável consenso. Tem havido um trabalho na sociedade em torno da PEC 51, mas na medida em que as forças representativas dos movimentos democráticos e progressistas não aderiram em peso, ou não apresentaram uma alternativa, ou não se dispuseram sequer a negociar uma alternativa, nós continuamos muito fragilizados. Esse é um quadro muito triste. É como se as esquerdas se recusassem a falar sobre polícia, se recusassem a discutir a sério segurança pública fora da clave da mera denúncia e da crítica. E nós vamos ter polícia enquanto tivermos Estado. Vamos ter segurança pública enquanto nós tivermos Estado. E o Estado vai ser um companheiro de viagem até que as utopias se realizem. O fracasso das UPP se insere muito nessa discussão, né? Foi um projeto que, no início, foi muito insensado como uma solução cirúrgica e que não resolveu nada. Pois é, as UPPs estavam fadadas ao fracasso, eu dizia isso, não tem nenhuma pretensão a ser profeta, mas era muito óbvio. A ideia inicial tinha virtudes, basicamente ela implicava o fim das incursões bélicas das favelas. Essa é a nossa tragédia maior, né? São essas incursões nas quais morrem suspeitos, morrem os inocentes da comunidade e morrem policiais, sem que nada se altere. O que se altera é o poder de negociação da propina. O que se altera são as condições de negociação do chamado arrego, do acordo com os setores corruptos da polícia. E nós só temos o ciclo de violência se reproduzindo e se ampliando. A UPP significava o fim da intervenção por incursão. O policiamento seria oferecido, como se oferece em qualquer bairro da cidade, 24 horas como um serviço prestado à cidadania. E a promessa de que a polícia agiria como uma polícia comunitária, de diálogo, de interlocução, buscando solução comum para problemas na sua área, evidentemente. Eu dizia que não havia sustentabilidade, isso não poderia se tornar política pública, porque não havia meios de ampliar o projeto para todo o Estado. E, segundo, seria insustentável também porque, com as nossas polícias, esse projeto de alteração da abordagem, alteração do método de policiamento seria impraticável. Então, nós teríamos de pensar na refundação das polícias, na mudança do modelo policial, na desmilitarização. Isso exigiria fôlego e investimento. É claro que as UPPs, onde existiram no início, com grande
presença da mídia, com o acompanhamento da sociedade, apresentou resultados, claro, até pelo fim das incursões e porque houve uma redução na presença armada daqueles jovens que tiranizam a comunidade para seus negócios escusos, etc. Então, isso foi positivo e houve ganhos efetivos, mas que eram insustentáveis e que, de qualquer forma, não deixavam de que se revelasse a natureza política da intervenção. Por quê? Havia uma espécie de circuito, eu brincava dizendo que era o circuito Elizabeth Arden, né? O circuito da vitrine para inglês ver, literalmente, para o estrangeiro ver, para o turista, preparando Olimpíadas, os grandes eventos, Copa do Mundo, etc. Não eram as comunidades que mais necessitavam do apoio, aquelas visadas, eram aquelas que estavam próximas da Zona Sul e que circundavam os circuitos olímpicos, etc. Portanto, era incompreensível que se tratava de uma grande operação política e midiática, ainda que com algumas boas ideias, mas sem nenhuma sustentabilidade efetiva. E, mais uma vez, nós não fomos capazes de enfrentar as grandes questões. Até porque, enfrentando as grandes questões, nós não temos resultados imediatos. E nós temos de aprender que a mudança do caminho, a mudança consistente, começa com um pequeno passo. Que essa atuação anterior foi para inglês ver. E essa intervenção de agora seria para eleitor ver? Exatamente. Eu não tenho dúvida, viu, Rodolfo? Eu acho que é para eleitor ver e para baixar um pouco a temperatura e criar um consenso mínimo, valorizando as Forças Armadas e a ideia de lei e ordem. Então, quem navegar com essa bandeira da lei e ordem tende a prosperar. Mas não será um Bolsonaro da vida, porque quando o Exército está presente, o capitão é marginalizado. E no Congresso, voltando à questão das motivações, eventuais motivações políticas, além do problema de segurança em si, vários analistas dizem que a reforma da Previdência estava se esvaindo no Congresso, quer dizer, cada vez com um apoio menor. Essa iniciativa seria uma forma de o governo, enfim, pôr ordem na sua tropa parlamentar para combater esses desvios entre eles aí e conseguir aprovar a Previdência? Talvez sim, mas eu acho que até mais radicalmente, ainda que haja um debate jurídico em torno disso, o decreto pode inviabilizar votações de reforma constitucional. O governo agora diz que não, porque não é propriamente uma intervenção em sentido pleno, mas isso vai tornar, essa iniciativa, de qualquer forma, vai abrir brecha para um questionamento judicial sobre a possibilidade ou não de votação de reforma constitucional. E o que o governo quer é que seja decretada a impossibilidade da votação, que a votação seria da sua derrota. Então, para não renunciar e não ser derrotado, o governo cria um embaraço legal que suspende a partida por WO, por assim dizer, suspende a partida antes do seu início. E dessa forma a derrota não é enfrentada. Mas pode... No seu pronunciamento, o Temer disse que assim que o parlamento dissesse que estava em condições de votar, ele suspenderia essa intervenção. Não sei, enfim, é um negócio que intervém, suspende para votar, volta a intervir, enfim. Como... Eu acho que isso é um absurdo completo. Por quê? Porque as tropas não vão se retirar durante 2, 3, 4 dias, uma semana, não é possível, e depois retornar. E se ela não se retira, ela vai estar presente sem legalidade, sem suporte legal. Isso mostra o improviso, o voluntarismo, e no fundo ele está abrindo brecha para o questionamento judicial. Eu acho que é tudo que ele quer, é que haja um impedimento dessa votação, para que ele não seja derrotado. As Forças Armadas não devem estar muito confortáveis com esse movimento. Pelo menos o general Vilas Boas, sempre que pode, fala contra esse uso das tropas, aí, como muita gente diz, como capitão do mato, aí, uma atribuição policial. Como é que isso reflete dentro do comando? Que avaliação o senhor tem desse ponto de vista aí, de quem vai fazer a intervenção?
Olha, eu realmente seria leviano se eu dissesse, porque eu não conheço o que está se passando no interior, no comando das Forças Armadas. Mas eu suspeito que a reação seja muito negativa e que eles se sintam instrumentos de manipulação política. Eu acho que eles são inteligentes o suficiente para saber tudo que nós sabemos. É muito evidente. Não vai resolver o problema, não é o caminho. E nesse ano eleitoral isso cria não só um precedente, mas um espaço distinto que basicamente reforça o campo político ideológico do governo. É claro que eles estão vendo isso e não devem estar satisfeitos com a manipulação de que estão sendo objeto. Por isso eles devem estar negociando com o presidente pelo menos um limite muito claro. E esse desconforto vai aumentar muito, porque os problemas vão surgir. É quase impossível que não surjam problemas, né, na ponta. E quando morrer o primeiro civil, nós vamos ter um caso internacional, para cortes internacionais. E para a imagem das Forças Armadas isso é muito negativo. Isso vai ser objeto de um tratamento judicial militar, o que corroerá ainda mais a legitimidade, e nós podemos ter uma hecatombe. A hecatombe no campo do governo seria a falência desta intervenção. Ela não pode falhar do ponto de vista do governo e das próprias Forças Armadas, ela não pode falhar. E para isso eles vão negociar com a mídia, porque isso aqui é decisivo, né, no caso de que surjam problemas. Mas o desconforto deve ser muito grande. Boa. Muito obrigada aí pela sua entrevista. Acho que abrangemos muitos pontos. Não sei se eu tenho algum outro ponto que faltou, que a gente pudesse tratar aí com o senhor. Não, os outros são pontos da minha ignorância. Vamos negociar essa sua frase aí, quase final aí, de vamos negociar com a mídia. Quer dizer, nessa intervenção, o que mais vale, então, é a aparência do que efetivamente os resultados, eventuais resultados? É só aparência. Nós só estamos tratando de aparência, porque não há consistência. Você ocupa, mas você tem que se retirar. E, portanto, os problemas não são enfrentados, eles são adiados. Se trata de aparência, sem dúvida nenhuma. Se trata, basicamente, de Jornal Nacional. A operação militar é um problema editorial.